Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo à terceira aula do programa Liderando na Prática, uma série de aulas semanais que vai ao ar toda sexta-feira aqui no meu canal do YouTube. E essa é a terceira aula e o tema mais votado para essa aula foi ChatGPT e posicionamento. E afinal, o que que isso tem a ver, não é mesmo? Mas aqui a ideia desse tema é falar sobre como usar essa ferramenta de IA para descobrir, organizar e comunicar o seu posicionamento na advocacia. Bora lá? Então, nessa aula, a gente vai falar sobre como o ChatGPT pode ser utilizado como uma ferramenta estratégica para clareza de posicionamento. Porque a ideia aqui não é tão somente falar sobre o uso do ChatGPT para a criação de conteúdo nas mídias digitais, mas como usar a inteligência artificial, especialmente o ChatGPT, para descobrir como que tu pode utilizar a melhor estratégia para se posicionar nessas mídias digitais, no Instagram, por exemplo. Entender como se diferenciar no seu nicho de atuação, como estruturar uma comunicação que atrai um público, uma audiência qualificada, seja de clientes finais, pessoas que possam indicar esses clientes, sem parecer forçado, sem ser desconfortável e se adequar a quem tu é, de verdade, e que isso seja orgânico e sustentável dentro da tua rotina. Eu já perdi as contas de quantas alunas e mentoradas já chegaram para mim dizendo estar travada na produção de conteúdo, de não encontrar com clareza qual era o seu tom de comunicação nas redes sociais, que ficasse natural e possível dentro da sua rotina. E então eu comecei a entender que não se tratava tão somente da execução de uma tarefa, né, de um compromisso, de uma constância de produção de conteúdo, de elaboração de conteúdo, mas uma clareza dessa identidade de posicionamento, de se perceber, como alguém que tem um conteúdo a ser compartilhado a partir da sua experiência no dia a dia, da sua prática, mas essencialmente de quem se é a partir da sua história, né. Então, é isso que faz com que a gente se torne interessante e diferente num mar de pessoas que estão produzindo conteúdo com alguma estratégia, algum objetivo, né, de posicionamento no âmbito digital. Então encontrar esse, lugar mais confortável, de produção de conteúdo passa por essa identidade desse posicionamento. Se vocês quiserem para uma próxima aula que eu foque na produção de conteúdo, numa ferramen no uso da ferramenta, né, como uma estratégia de produtividade mesmo, de como, elaborar uma linha editorial, um calendário editorial, eu posso fazer, deixa aqui um comentário ou me manda, um direct no Instagram que eu monto a aula para essa nossa série aqui do Liderando na Prática. Então, bora lá, eu quero mostrar isso bem, em como a gente faz isso na prática, tá. Eu vou passar aqui algumas frases na tela para ficar mais fácil de acompanhar, mas, o que eu vou passar aqui é um prompt, um comando para treinar a ferramenta, o ChatGPT, para iniciar uma conversa. Ao iniciar essa conversa, é importante que vocês, usem essa conversa iniciada tão somente para esses temas relacionados ao posicionamento, para que o chat seja mais assertivo na resposta. E também oriente que ele atue como um especialista. E isso é possível na versão gratuita do ChatGPT, não precisa ser a versão paga e não precisa ser exatamente a criação de um GPT específico. Então, tranquilamente dá para usar na versão gratuita como uma conversa. O importante é esse direcionamento no comando, e é isso que eu quero mostrar para vocês como uma primeira orientação aqui para que vocês coloquem isso em prática o mais rápido possível. Então, o prompt
precisa ser um texto único, tá? É importante que esse texto de prompt, de comando, seja, uma narrativa, não precisa separar aqui como uma conversa, eu vou avisar o momento em que vocês vão enviar e aguardar uma resposta do chat, tá? Então, é importante que esse prompt comece assim: "A partir de agora, atue como um especialista em posicionamento digital para advogados, com foco em construção de marca pessoal, comunicação estratégica e criação de conteúdo jurídico acessível. Eu sou uma advogada especialista em", e aí coloque a sua área de especialidade, o seu nicho de atuação principal. "E abaixo estão as minhas respostas para um diagnóstico inicial de posicionamento. Sua tarefa será analisar essas informações, fazer perguntas complementares se necessário e criar um plano prático e acionável de posicionamento digital com foco em 1. Clareza de identidade, diferenciação no mercado jurídico, comunicação clara e acessível ao público-alvo, geração de autoridade, produção de conteúdo semanal compatível com a minha realidade. E, por fim, nesse texto único que vocês vão mandar de uma vez só, me entregue um plano dividido por etapas, com exemplos de conteúdos, sugestões de tom de voz e estratégias para crescer ou para qualquer outro objetivo no meu perfil do Instagram. E aqui pode ser me conectar com o meu público-alvo, converter clientes, aumentar a minha base de seguidores, aumentar o engajamento, o que for. E por fim, posso te mandar as minhas respostas? Então, nesse texto único, com essa pergunta final, vocês podem enviar, então, para iniciar essa interação com o chat GPT, ok? Bom, feito isso, não é só isso. Por quê? Porque é importante que vocês mandem essas tais respostas que foram mencionadas ali, porque isso é o mais importante. O ChatGPT ele não vai criar a tua identidade, a tua história. Não se trata de um personagem. Se trata da tua história, da tua vida, das tuas características. E aí, para não tomar muito tempo aqui da nossa aula, eu vou traçar qual é o plano de, construção desses pilares para entregar essas respostas sobre a teu respeito para o ChatGPT ali no prompt. Então, quando ele disser: "Ok, pode me mandar", o que que vocês vão precisar mandar? Eu vou trazer aqui esses tópicos com algumas orientações e direcionamentos, tá? Mas essa parte é inevitável, tu vai ter que fazer, para poder contar para o chat, afinal de contas, quem tu é. O primeiro tópico é de identidade e essência. Então, primeira coisa, o que que eu faço hoje e que eu quero ser conhecida por fazer, tá? Então, exemplo, atualmente eu atuo na área do direito civil, com foco em contratos, mas quero ser reconhecida como especialista em proteção patrimonial estruturada, com ênfase em governança familiar e sucessória para empresas de controle familiar no sul do Brasil. Então, eu dei um direcionamento sobre o que eu faço e pelo que eu quero ser reconhecida por fazer. 2, 3 coisas que as pessoas dizem sobre mim. As pessoas costumam dizer que eu traduzo a linguagem jurídica como ninguém, que eu sempre entrego soluções práticas e sou lembrada por transformar conversas difíceis em decisões estruturadas, ok? 3, causa que eu defendo com paixão. Por exemplo, a democratização do planejamento patrimonial como forma de longevidade familiar e empresarial, porque eu acredito que prevenir conflitos é um ato de justiça e cuidado, ok? Isso é uma construção que tu vai fazer a partir desses indicativos aqui do pilar identidade, ok? Momento mais autêntico da minha vida.
ou uma virada de chave da tua vida, um momento de mudança significativa da tua vida, um ponto marcante da tua trajetória, da tua história de vida. Então, um exemplo, quando durante a pandemia ajudei uma empresária viúva a reestruturar a empresa da família com base numa governança corporativa e a criação de uma holding. Ela dizia que eu, fui responsável por garantir que o legado do marido que construiu em 40, que o legado construído em 40 anos do marido dela foi salvo por essa atuação. É uma história, é um momento marcante da vida. 5. O que eu falaria por 10 minutos sem qualquer preparo para essa fala? Então, o que é natural para mim falar? Exemplo: por que a ausência de governança leva famílias, empresárias à falência antes da terceira geração? E como mudar isso? Então esse é um tema que eu falaria sem ter que me preparar, sairia naturalmente. Então, isso é uma característica de identidade e essência que o ChatGPT não vai criar para ti, então tu tem que informar quem tu é a partir dessas frentes aqui, desses temas, tá? Próximo pilar, desculpa, público e relevância. Então aqui tem um ponto muito importante, uma pergunta, né, quem eu quero atrair? Para quem eu quero falar? Então, o que que eu quero falar e para quem eu quero falar? Então, famílias empresárias, médicos e dentistas com clínicas próprias e empreendedores de médio porte que estão sentindo o peso da desorganização patrimonial. Pode ser ainda mais específico, ok? Depois, problemas e dúvidas que eu posso resolver com o meu serviço. Exemplo: insegurança sobre o que acontece com a empresa se o fundador faltar, ausência de sucessores preparados, conflito entre herdeiros e sócios, confusão entre patrimônio pessoal e o patrimônio da pessoa jurídica, certo? Outro ponto: o que que já tem de mais no meu nicho que, faz com que eu possa me diferenciar? Então, por exemplo, conteúdo repetitivo sobre holding como uma solução mágica, uma fórmula pronta, sem análise de viabilidade, ou qualquer consideração das dinâmicas familiares envolvidas, por exemplo, tá? Agora a gente vai para outro pilar, um pilar de diferenciação e posicionamento. Então, qual é a minha diferença principal nesse nicho de atuação? Por exemplo, trabalho com uma metodologia estruturada, baseada em diagnóstico familiar, estruturação jurídica e comunicação intergeracional, aplicando estratégias de proteção que vão além da holding, ok? Depois, o que que eu não quero parecer? Eu não quero parecer um vendedor ou uma vendedora de soluções prontas que empurra estruturas jurídicas sem considerar o contexto e os valores da família empresária. Outro ponto. Minha marca seria como qual marca famosa? Então, seria como uma referência tal qual Drauzio Varela é para a saúde como médico, mas como um Drauzio Varela do direito patrimonial, por exemplo, técnico, empático, didático, com autoridade e de escutativa, por exemplo. Depois, como eu quero ser percebida? Eu quero ser percebida como técnica, como inspiradora, como acolhedora. Então, qual é esse tom e qual é esse lugar da percepção que eu quero gerar nas pessoas? E, bom, cada um vai saber a partir de si. Então, isso é muito importante, porque é isso que traz a personalidade do teu posicionamento. O ChatGPT não tem como adivinhar isso. Bom, próximo pilar. Conteúdo e produção de conteúdo. Bom, aqui ele quer saber para que o ChatGPT saiba mais de ti, né, então o que que tu mais consome nas redes sociais? Por exemplo, o que eu mais consumo nas redes sociais são vídeos que mostram
Bastidores de atendimento, estudos de caso explicados com storytelling, postagens com erros comuns que geram identificação com o público-alvo, tá? Por exemplo. Outro ponto, formato de conteúdo favorito. Então, o meu conteúdo favorito são vídeos com storytelling no Reels, combinado com carrosséis que traduzem legislações e conteúdos educativos, para criar autoridade junto com outros profissionais, tá? Próximo, tempo disponível por semana para se adequar à tua realidade, à produção de conteúdo e esse posicionamento nas mídias digitais. Eu disponibilizo de 4 horas semanais dedicadas para planejar, gravar e revisar o conteúdo com intenção estratégica e foco em autoridade digital. Então, na minha realidade, eu tenho 4 horas, eu tenho 2 horas, eu tenho 1 hora semanal para me dedicar para isso. E aqui eu vou dar uma dica: separa um horário na tua agenda e marca uma reunião com o teu assistente virtual para produzir o conteúdo, ao menos daquela semana. Então, semanalmente faz uma reunião com o teu assistente virtual para produzir o conteúdo da semana. Te garanto que vai funcionar. Parece papo de doido, mas faz. Depois me conta como foi, me manda uma mensagem aqui só para saber que eu não tô louca sozinha, que tu tá assistindo esse vídeo até aqui. Próximo ponto. Onde eu estou presente hoje? Então, hoje eu estou presente no Instagram, com foco nos stories educativos, lives semanais, por exemplo. Também estou no YouTube, desenvolvendo aulas semanais e conteúdo educativo. Bom, olha só, tudo isso que eu falei formaram 3 pilares, o pilar da identidade e da essência, o do público e relevância e o de diferenciação e posicionamento e o conteúdo e produção, 4 pilares, desculpa. Então, é isso que tu vai estruturar para mandar na sequência da conversa. Lembra que a última frase do teu prompt de início de conversa foi isso aqui? Posso te mandar as minhas respostas? Que são as respostas para esse diagnóstico aqui que a gente montou nesses 4 pilares. Então, tu vai mandar isso aqui e, bom, a partir disso, tu vai gerar uma interação com esse teu assistente ou essa tua assistente virtual no chat GPT. E aí, minha gente, dá para explorar de muitas formas. O mais importante, o teu conteúdo vai passar a estar mais alinhado com a tua essência. Tu pode compartilhar as tuas dificuldades de produção de conteúdo com esse assistente, porque ao menos ele sabe qual é o teu perfil e o que que tu quer, o que que não quer, quais são os teus limites, quais são, né, as tuas intenções com essa produção de conteúdo. Bom, então eu acho que deu para dar uma destravada, né, agora, se vocês quiserem começar a responder essas perguntas, a montar esse diagnóstico a respeito do teu posicionamento, e aí começar a conversar com o ChatGPT, faz isso e depois me conta. E se tu quiser o material dessa aula com esse prompt, com esses tópicos baseados nesses 4 pilares, comenta, no meu Instagram, lá na DM, pedindo pela palavra ChatGPT, que aí eu vou te mandar, então, o arquivo, do conteúdo dessa aula. Eu espero saber de ti, dessa experiência, espero também saber o que que tu achou dessa aula, e aí eu te peço para deixar aqui um comentário, para se inscrever no canal e acompanhar essas aulas semanais toda sexta-feira. Então, semana que vem, na sexta-feira, eu vou estar aqui e eu espero que tu esteja aqui comigo também. Então, até a próxima aula.